Bom dia a todos e todas. Meu nome é Adélia, sou pedagoga aqui na Proeste. Nós temos um minutinho para começar, então eu vou começar a dar as orientações, tá? Falar para vocês que a gravação já foi iniciada. Queria dar as boas-vindas a todos vocês, é um prazer tê-los aqui conosco, né? Agradecer a presença das duas avaliadoras que nós temos aqui, professora Patrícia e professora Rosimar, agradecer a presença do professor Fabrício, que está aqui conosco, nosso pró-reitor de extensão, falar que é um prazer estar aqui nessa manhã, né, trocando conhecimento com todos vocês. Eu vou fazer a abertura oficial da nossa sala, lendo um pequeno texto explicativo sobre a GIEP. A Jornada Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão, GIEP, é uma realização conjunta das pró-reitorias de pesquisa e pós-graduação, de extensão universitária, de ensino e do Hospital de Clínicas da UFTM. O objetivo geral da GIEP é apresentar os resultados dos projetos de pesquisas científicas e tecnológicas, ações de extensão e programas de projetos de ensino com vistas a estimular o processo educativo por meio da integração ensino, pesquisa e extensão. Em relação às ações extensionistas, são apresentadas e discutidas os programas e projetos registrados no ano, inclusive as atividades contempladas pelos programas de bolsa institucional e bolsas externas, como PIBEX, PROESTE e parceiros, e extensão com interface à pesquisa, FAPEMIG e CNPq. Na GIEP também são apresentados os resultados de projetos cadastrados na Gerência de Ensino e Pesquisa, GEP, do Hospital de Clínicas da UFTM. Dessa forma, a UFTM se propõe a uma formação integral do discente, considerando a complexidade e o desafio face ao conhecimento, à diversidade cultural e à interdisciplinaridade. Nesse sentido, a GIEP tem como foco contribuir para uma formação humanista dos estudantes de todos os cursos da UFTM, licenciaturas, bacharelados e pós-graduação, colocando-os em contato com diversos temas de pesquisas atuais e sua utilidade à sociedade, por meio de palestras, mesas redondas e apresentações, buscando fomentar o conhecimento de forma integrada e fortalecer a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão produzidas na UFTM. Declaro aberta a nossa sala virtual. Vou dar alguns avisos gerais e aí a gente passa a palavra para o primeiro trabalho. A apresentação vai ocorrer pela ordem das IDs. E cada trabalho terá 5 minutos de apresentação e 10 minutos para a consideração dos avaliadores. O link para a assinatura da lista de presença já foi postado no chat e eu vou continuar relembrando aqui no intervalo das apresentações. A apresentação está sendo gravada e todos os trabalhos inscritos na GIEP estarão disponíveis para qualquer participante assistir, né? Todas essas informações estão na página do evento. Lembrar também que o autor que, por eventualidade, entrar atrasado, vai ser colocado para o final da lista de ordem das apresentações. E também pedir a gentileza a todos para que mantenham os microfones fechados enquanto a apresentação ocorre aqui para não atrapalhar a questão do áudio. Então, nosso primeiro trabalho, que é o trabalho de D número 19, se chama Meditação, Ciência para a Mudança de Hábito. A Ana Helena está presente? Sim, estou aqui. Seja bem-vinda, Ana Helena. Eu passo a palavra para você. Você tem 5 minutos. Tá certo. Obrigada. Bom dia, gente. Vocês me escutam bem? Eu vou fazer uma apresentação aqui só porque eu acho que fica mais fácil de acompanhar tanto vocês quanto eu, tá? Então eu vou iniciar aqui. E aí qualquer coisa vocês me dão um alô, porque eu não vou ver vocês. Começou? Se alguém puder, por favor, falar no microfone. Começou. Obrigada. Começou. Obrigada. Então eu vou começar aqui. Bom dia para todo mundo, né? Meu nome é Ana Helena, estou no processo aí de formar discente da UFTM, de psicologia da UFTM, e eu estou aqui hoje para apresentar esse projeto de extensão, denominado Meditação, Ciência para a Mudança de Hábito,
foi orientado pela professora doutora Marina Castro de Almeida, do Departamento de Geografia. Ele ocorreu durante o período de setembro a junho, né, setembro de 2021 a junho de 2022, e foi fomentado pela Proeste e pela FUNEP, né? A gente teve uma troca aí das bolsas no período. Mas, bom, para introduzir, com a pandemia de Covid-19 e as consequentes implementações de medidas de segurança, a gente se viu numa mudança muito repentina, né, nas nossas rotinas e estilo de vida, com a diminuição das relações interpessoais, a vivência do estresse coletivo, um uso excessivo das tecnologias digitais, e tudo isso criava, então, um cenário muito ameaçador para a nossa saúde mental, podendo desencadear os processos de ansiedade e de depressão. Em contrapartida, o que a gente encontra na literatura é que a prática da meditação ela é super promotora de bem-estar emocional, físico e mental, reduzindo esses sintomas de estresse e ansiedade com resultados que são perceptíveis até fisicamente, como a redução da taxa da frequência cardíaca, a redução da taxa respiratória, redução do processamento de informações e até o fortalecimento do sistema imunológico como consequência, né? Então, a gente percebe que o ato de meditar, ele tende a promover uma maior qualidade de vida nos sujeitos e também auxilia no enfrentamento do desafio diário. Então, por conta desse contexto, a gente pensou nesse projeto de extensão, né, cujo objetivo principal era a minimização dos efeitos negativos do isolamento social decorrente da pandemia de Covid-19 por meio de práticas semanais de meditação guiada em grupo. E para isso, a gente contou, então, com a formação desse grupo, né? A gente fez o recrutamento divulgando e-mail em todas as secretarias, dos cursos, e até no site da UFTM, enfim. Então, a gente formou esse grupo e a gente tinha encontros semanais de maneira virtual, né? Foi na plataforma Jitsi Meet. E nesses encontros a gente tinha as práticas de meditação, mas também tínhamos, num primeiro momento, reflexões e conversas sobre os princípios da meditação, para a gente entender o que é a meditação, como os participantes compreendiam a meditação, os efeitos desejados, a relação com o nosso cotidiano, e então as práticas guiadas, né, com técnicas de respiração, que são chamadas de pranayama, visando o relaxamento do corpo e da mente. Para o recolhimento de dados, a gente contou com os nossos diários de campo, né, meu e da Marina. A gente também formulou alguns formulários no Google Forms para os participantes irem respondendo de maneira anônima também, para eles se sentirem mais confortáveis, e os depoimentos dos próprios participantes ao longo dos encontros, para a gente visualizar, né, a eficácia ou não desses efeitos interventivos. E aí, já passando para os resultados e discussões, com tudo isso que a gente foi analisando, a gente percebeu alguns efeitos bem notáveis, como a diminuição da ansiedade nos participantes, diminuição das dores físicas, principalmente durante as práticas, e uma maior compreensão e controle dos sentimentos e das emoções. E esses depoimentos, eles falam também como essas técnicas de respiração que eram passadas nos encontros ajudavam em momentos de estresse e ansiedade, né, conduzindo os pensamentos para elementos mais positivos com maior facilidade. Eu trouxe até alguns relatos que estavam lá nos formulários para que a gente consiga visualizar de maneira um pouco mais clara, né? Tinha algumas perguntas abertas que perguntavam como que eles se sentiam em relação às nossas conversas, às inspirações que a gente tinha, e uma participante fala como essas reflexões pareciam que eram feitas para ela, né? Que os momentos funcionavam talvez como uma terapia em grupo, porque era um espaço sem julgamento, em que ela se sentia confortável para expor algumas questões internas, ajudando a refletir e mudando o ponto de vista sobre determinados assuntos. Eu vou acelerar um pouquinho, porque eu sei que meu tempo está acabando, mas as respostas aí, elas falam, né, sobre isso, sobre como esse momento de isolamento social tem essa solidão e como aquele momento em grupo também ajudava nisso, né? Esse aqui também fala sobre como o grupo ajudou, né, exerceu influência na vida da participante, principalmente na relação com os familiares nesse momento de estresse. E já finalizando, a gente entende, então, que promover essas ações que cuidem da saúde mental não devem ser uma prática restrita só a um momento de crise, né? Mas que pode fortalecer o ambiente acadêmico se for pensada com mais longevidade. E era isso, gente. Obrigada. Obrigada, Ana Helena.
passo a palavra agora para as professoras avaliadoras de hoje, professora Patrícia e professora Rosimar. A palavra é de vocês. Rosimar, como faremos? Você posso começar? Quer começar? A gente vai alternando? Uma começa em uma, pode ser? Temos pouco tempo. Então, Ana Helena, parabéns pela escolha do tema, pela apresentação, muito necessário. Eu tive a oportunidade de conhecer várias temáticas e projetos que na verdade, não chegaram até a coordenação, que eu gostaria de repente, ter participado, ter encaminhado para os nossos alunos, que eu acredito que fez muita diferença, né? Um espaço de meditação e, como você falou, de escuta. Eu queria saber algumas questões, né, alguns detalhes, não sei se você tem essas informações. Em relação ao público, né, se você tem uma noção de se foram mais alunos, se tiveram também servidores, docentes, como que foi a adesão ao longo desses encontros, quantos encontros, se teve alguma dificuldade de acesso e de participação, né, se teve algum período mais crítico, por exemplo, período de provas, trabalhos. Então, se você teve essas impressões e essas informações. Obrigada, Patrícia. Então, esse projeto meu e da Marina, a gente começou, na verdade, em março de 2020, né? Ele está crescendo, foi crescendo desde então, né? Então, a gente tinha já um público que ia com frequência. Esse projeto de extensão com a Bolsa, ele começou em setembro de 2021. Então, quando ele começou, o projeto em si já tinha mais de um ano, né? Tinha um ano e meio aí. Então, tinha esse público que já era um pouco fiel, e foi um público muito cativado pela Marina, né? De pessoas do dia a dia dela, que já tinham esse convívio com a meditação. A Marina, ela é formada numa instituição, né? Por isso que ela consegue conduzir as práticas, e era ela que fazia isso nos encontros. Então, ela tinha um pouco, né, desse grupinho que ela conseguiu levar. E aí, quando eu entrei, eu também acabei levando um pouco dos meus amigos de instituições, assim, da UFSCar, né, que eu sabia que tinha uma relação com isso também, e até um pessoal da UFTM, mas, assim, era um grupo muito misto, eu não consigo te dizer o que tinha mais, o que tinha menos, porque também, com o passar do tempo, no período de férias, por exemplo, tinha mais alunos da UFSCar, principalmente, da UFTM também, mas aí no período de aula a gente contava com alguns servidores, que a Marina tinha contato, né, e um pessoal mais de fora também. Em se tratando do período da extensão, mais especificamente, aí sim foi um período mais formado por alunos, mas não especificamente da UFTM. Os que eram da UFTM eram mais do mestrado, de uma pós-graduação, assim. Os alunos da graduação não aderiram muito. Mas você perguntou também de quantos encontros foram. Do período de setembro a junho, não sei quantas semanas são, mas devem dar o quê? Uns 50, 40 e pouquinho. Mas a gente deixou de fazer, eu acho que só em 4 semanas, que foi no período de recesso. De dezembro a janeiro, né, no Natal, ali Ano Novo, a gente também deu uma folguinha pra gente e para eles. Então, mas foi isso, assim, toda semana a gente estava lá. E um período, assim, uma coisa que eu não falei na apresentação por causa do tempo, mas a Marina entrou de licença maternidade em março desse ano, né, no finalzinho de março. Então, essa troca da coordenação senti que deu uma baqueada um pouco no grupo, o pessoal sentiu um pouco, mas nada também que afetasse o desenvolvimento do projeto. Mas foi um marco, assim, pra gente, né? Ela que estava junto com a gente desde sempre. Mas não sei se eu deixei algum ponto solto aí, mas de maneira geral é isso. Obrigada, viu? E como sugestão, divulgar mais e talvez fazer presencial com transmissão ao vivo para as pessoas de fora poderem participar, né? Que eu acho que eu tô sentindo muita falta do presencial. Então, fica como sugestão. E aí, com É uma certeza, questão. eu vou tentar participar, viu? Que é algo muito necessário. É uma questão, né? Porque eu tô saindo da UFTM agora, né? Eu já acabei o semestre, na verdade, mas eu colo grau só em janeiro. E a Marina, não sei como é que ela tá, né? Eu sei que ela tá no pós-doc, não sei se ela volta para a UFTM. Então, assim, a gente está pensando em como dar continuidade para esse projeto. Também não sei o que vai ser da minha vida, né, daqui para frente, mas quem sabe a gente consegue fazer alguma coisa presencial, sim. Era a nossa intenção,
Mas, enfim. Muito obrigada. Passo a palavra para a professora Rosimar. Obrigada, Patrícia. Ana Helena, parabéns. Que história é essa que tem aluno que forma, que termina, não sei o quê? Eu sugiro para o Fabrício da Extensão segurar seu diploma. Só pode ir lá colar grau depois que você passar o bastão. Então, assim, em que sentido? Esse movimento da vida é muito bonito, né, Maria Helena? Foi tão rápido que eu não percebi que você já estava graduada, só está esperando a colação. Então, assim, a minha sugestão afetiva para você ir pensando na existência e continuidade do projeto, aliás, para todos nós aqui, né? É que, poxa, como a gente precisa garantir a continuidade. E a vida permeia a universidade, então é lógico que vai ter filho, vai ter formatura, vai ter. E a gente vai traçando no meio do caminho, né? Os deveres. Então, assim, divulga, mobiliza, converse com o pessoal da psico, converse com as outras pessoas para deixar a sementinha. Então, meu pedido para você é semear. Assim como, na sua exposição, me chamou a atenção o projeto ter ciência logo no nome, sabe? É muito importante a gente levantar algumas pautas, porque toda vez que a gente fala de outras formas de cuidado, de concepção e de visão de saúde, de vida e do humano, a gente é jogado no limbo. Então, assim, ao receber o seu trabalho, de cara já me chamou a atenção a importância de vocês terem referenciado ali a questão da ciência, né? A outra questão que merece ser valorizada é a sistematização das informações, porque o processo de avaliação da extensão é constituinte da própria extensão. E a gente tem pecado muito em fazer esse processo de escuta de quem participa. Então, assim, achei valoroso vocês se dedicarem a essa escuta e sistematização, parabéns por isso, e que em outras iniciativas, esse projeto de extensão possa ser já articulado com um projeto de pesquisa, tá? Para ampliar esse diálogo e vocês poderem também trabalhar com esses dados em publicação, em divulgação. Então, assim, a sua apresentação foi muito clara, o material é muito claro. Essas são as duas sugestões que eu deixo para o coletivo, tá? Para você semear, ainda dá tempo, hein? Semeia, recruta pessoas para continuar apoiando a proposta, né? E depois pensem nisso, nas possibilidades de articular com um projeto de pesquisa. Eu parabenizo vocês e já fico sentindo que pena que eu perdi e não participei. Como a Patrícia, a gente precisa mudar, né, Paty? Então, obrigada e parabéns, viu? Obrigada, professoras, obrigada, Ana. Alguma consideração? A gente ainda tem 2 minutinhos para esse trabalho. Ou podemos passar para o próximo? Podemos Então, passar. Perfeito. Gostaria de chamar aqui agora o trabalho da ID número 20, Liga Acadêmica do Núcleo Interdisciplinar de Estudos em Revisões Sistemáticas NIRS, do FTM, da aluna Lina Stephanie. Lina, seja bem-vinda. Oi, bom dia, obrigada. Eu vou apresentar aqui, só um minutinho. Tá dando para vocês verem? Sim, Lina. Certinho, então. Então, bom dia, pessoal. Meu nome é Lina. Eu estou no 7º período de enfermagem e a minha orientadora desse trabalho foi a doutora Ana Paula Espíndola. Bom, eu vou falar sobre a Liga Acadêmica do Núcleo Interdisciplinar de Estudos em Revisões Sistemáticas, que é o NIRS do FTM. Bom, na introdução, eu trouxe um pouco da importância de se criarem ligas acadêmicas e mais projetos com essa temática de pesquisa com foco maior na pesquisa. Porque na universidade, às vezes, a pesquisa fica um pouco deixada de lado, especialmente as revisões sistemáticas. A gente não vê na graduação, não tem esse contato com essa temática. Então, a Liga, ela tinha o intuito de promover um pensamento reflexivo
em relação à pesquisa e desenvolver também habilidade de pesquisa dos participantes da liga, tanto dos alunos quanto dos docentes. Então, a gente viu como uma proposta que era inovadora para a universidade, por não existir já um projeto voltado que abrangesse os alunos, as revisões sistemáticas, e a gente tinha o intuito também de trazer informação para a sociedade sobre as revisões, também ampliar a escrita científica dos alunos que participassem e desenvolver o pensamento crítico, especialmente em relação às temáticas da área da saúde, a partir do desenvolvimento desse tipo de trabalho. Então, o objetivo da Liga foi possibilitar a formação complementar de seus membros e diretorias discentes no contexto das revisões sistemáticas. A metodologia desse estudo é um relato de experiência sobre o desenvolvimento da Liga do Núcleo Interdisciplinar de Estudos em Revisões Sistemáticas, NIES, da UFTM. Como que foi o desenvolvimento da Liga, né? Ela foi uma iniciativa do núcleo, que era um grupo de estudos e pesquisas que a gente tinha, coordenado pela doutora Ana Paula. E aí eu entrei para o núcleo e eu conversando com ela e com os outros participantes, a gente teve a ideia de fundar a Liga para abranger essa questão das revisões na universidade. Então, a proposta da Liga foi submetida em 2021, no mês de maio, e terminou em maio desse ano. A gente fazia atividades remotas quinzenais, em que as pessoas, os palestrantes e também a própria docente da Liga davam aulas sobre construções das revisões. E aí, ao longo desse período, os alunos iam desenvolvendo artigos científicos. A gente se dividiu em grupos, né, com o intuito de escrever 5 ou 4 artigos, e aí cada um tinha uma temática específica dentro da área da saúde, mas a gente abrangeu todos os cursos da saúde, poderiam entrar. A gente tinha 22 ligantes na época, mais a coordenação, que nós éramos em 8, e a gente também tinha a intenção de fazer vídeos informativos e posts no Instagram, para divulgar o que são as revisões para a sociedade como forma de extensão. Como a gente ainda estava online pela pandemia, essa foi a alternativa que nós pensamos que fosse viável. Mas se a Liga for continuar presencial, acho que eles vão desenvolver outras estratégias. E aí a gente também fez o primeiro simpósio introdutório ao NIRS, que foi a primeira atividade da Liga para fazer a seleção dos ligantes, só que o simpósio foi aberto também para profissionais de saúde e para os alunos também. A gente teve mais de 1,5 mil visualizações no YouTube, né? Foi remoto. Então, assim, o alcance foi muito bom, nós ficamos muito felizes e a avaliação foi bastante positiva do público, porque no final a gente passou um formulário para o pessoal colocar se tinha críticas, se tinha sugestões, e a gente teve um retorno bastante positivo. Bom, então, para concluir, né, a partir das atividades de ensino, pesquisa e extensão que foram realizadas, a gente espera que os membros da Liga estejam aptos para desenvolver as revisões sistemáticas, seja por meio da escrita de artigos ou de resumos científicos. Também que eles possam saber interpretar uma boa revisão para poder fazer a aplicação na prática em saúde. Que o intuito maior da Liga era isso, que os alunos tivessem um conhecimento científico suficiente para serem profissionais melhores na prática. E ainda, em relação à comunidade em geral, a gente espera e a gente propõe que a validação do conhecimento científico seja priorizada por meio da prática baseada em evidências, como as revisões sistemáticas, e que estudos contribua para o âmbito da pesquisa e garanta melhores possibilidades de promoção e prevenção em saúde. Essa é a referência, e aí eu estou aberta a dúvidas. Muito obrigada pela atenção. Nós que agradecemos. Você quer começar, Osimar? Vina, parabéns pela exposição, bastante clara, viu? E sucinta. Eu lembrei aqui de uma fala, de um ditado bem popular. Cachorro que tem muito dono morre de fome. Em que sentido?
A liga é muito importante no nosso processo todo formativo, no sentido amplo do ensino, da pesquisa e da extensão. E aí, como o tema das revisões, ela afeta todo o nosso trabalho na universidade, o que acontece? A gente fica pensando que o outro vai fazer, o outro vai fazer, e aí, como que fica? Então, você me fez aqui, me cutucou para fazer essa reflexão. O quanto que é importante o processo formativo, não só do acadêmico, mas nós, docentes, eu participei do simpósio que vocês realizaram, e também da universidade se colocar como uma formadora e multiplicadora. Então, assim, qualquer trabalhador da área da saúde, de outras áreas, precisa se instrumentalizar para garantir que essa educação e formação continuada faça parte da sua vivência. Então, a revisão não diz respeito só ao processo de produção de pesquisa, mas de produção de intervenção e de formação continuada dos trabalhadores. Então, nesse sentido, eu parabenizo você e a sua professora, coordenadora da Liga e todos os alunos pela importância. E eu imagino que não é assim se for continuar, não, viu, minha filha? Você está parecendo Helena. O negócio é o seguinte: tem que passar o bastão, deu certo, funcionou, a gente aprimora, vê o que precisa. E eu penso que, no fundo, com contato com as pessoas, vocês tiveram um amplo diagnóstico tanto de dimensões dessa pesquisa e dessa formação que a nossa universidade precisa sistematizar, tá? Então, eu parabenizo vocês e, assim, bola para frente, o jogo não pode parar, tá? Então, você fala para a sua orientadora dos nossos parabéns, da nossa necessidade, e se tiver outro, eu vou, minha filha, estou lá na primeira, me inscrevo e vou, porque a gente vai descobrindo com o outro um monte de estratégia, um modo de fazer que tem que fazer parte do nosso cotidiano. Então, muito obrigada, viu? Muito obrigada, professora. Pois é, eu falei se for continuar, porque eu não estou mais participando, né? Mas eu acredito que eles vão continuar assim, é porque agora está precisando adaptar tudo para o presencial, né? Aí eles estão fazendo aí um planejamento para voltar. Mas eu tenho certeza que eles vão continuar assim. Eu fiquei sabendo sobre isso e é muito importante, né? A gente não pode parar, não. Tenho muito orgulho da Liga também e assim, muito carinho. Obrigada, professora. Lina, eu concordo com o professor Rosimar, viu? Não pode ter essa possibilidade de se continuar, não. Precisa, é um tema muito necessário. Então, parabenizo pela escolha, né, do tema, do projeto, pela sua apresentação, porque realmente é um momento de desenvolver essas habilidades, né, relacionadas à pesquisa, à escrita científica, que pensando no caso, para alunos de graduação, né, no caso, alunos do curso de nutrição, às vezes essas habilidades vão ser desenvolvidas só no final, no caso do TCC, e nem sempre há tempo viável para isso, para ser feito da melhor forma possível. Então, acho que o contato com essa liga em períodos iniciais dos cursos da área da saúde, acho que é fundamental para a formação do estudante, né, que daqui a pouco estará no mercado de trabalho e ter as suas condutas baseadas na pesquisa científica, né? Então, isso é fundamental, é muito importante. Eu fiquei em dúvida em relação a como vocês conduziram a questão da escrita dos artigos, né? Qual que foi o resultado? Porque não é fácil, né? Vocês desenvolveram isso no período de 1 ano, foram 4 ou 5 grupos, vocês tiveram sucesso em relação a isso? Conseguiram escrever os artigos? Pensa em conduzir para submissão em alguma revista? Como que ficou a operacionalização dessa questão? Então, a gente não teve o sucesso que a gente esperava, porque acho que a gente pensou muito alto também, né? Assim, quando a gente começou, a gente tinha a intenção que os alunos terminassem, né, com pelo menos um artigo publicado. Só que, como esse tema não é tão explorado, a gente percebeu que o pessoal tinha bastante dificuldade. Então, assim, é uma coisa que o pessoal da próxima gestão precisa avaliar melhor, como que seria essa preparação mais a fundo para os alunos escreverem, porque a gente achou também que 1 ano talvez tenha sido um pouco
pouco demais, assim, para esse desenvolvimento, já que a revisão sistemática, ela segue muitos passos, né? Ela é uma elaboração bem difícil e ampla. Então, assim, mas a gente teve um produto que foi a minha iniciação científica com a professora, que a gente desenvolvia dentro da liga também. E aí a gente conseguiu finalizar, mas aí só participava eu e outra aluna da liga. E a gente considera um produto assim do núcleo. A gente também publicou alguns resumos assim de revisão de trabalhos que a gente tinha. Então, assim, de uma forma geral, a gente teve sucesso sim. Só que a gente esperava mais, mas assim, a gente deveria reformular mesmo essas estratégias para que os alunos conseguissem finalizar, né, os artigos ainda durante a continuidade da liga. Mas aí vai ser uma coisa para o pessoal da próxima gestão pensar, né? Porque a gente realmente acreditava que conseguiria, né? A gente foi super empolgado, mas os alunos têm outras atividades da faculdade, né? Então, assim, ficou um pouco pesado e no final não conseguimos. Talvez grupos maiores, né? Porque, por exemplo, os grupos tinham 4, 5 pessoas, talvez se aumentasse, né? Um número de autores, às vezes dividir um pouco o trabalho, né? Mas assim, eu espero que dê certo, porque realmente é muito importante o aluno saber construir, também saber identificar quando uma revisão é boa, quando não é tão confiável, né? Um problema que a gente vê muito hoje em dia, as pessoas não estão sabendo como fazer as revisões da forma correta e se torna um produto não tão confiável, né? E aí a gente também foca nisso na liga, né? Não só na construção, mas também na interpretação desses trabalhos. A gente tinha os momentos de discussão, de artigos. Então é isso, acho que eu falei demais, mas assim, tem muita coisa para explorar nesse tema, né? E eu espero que caminhe cada vez melhor a liga nos próximos anos. Muito obrigada. Mas, assim, pelo que você falou, cumpriu demais o objetivo, até extrapolou, né? O artigo seria interessante também, mas talvez um artigo por turma, que nem você falou, né? Para que todos possam colaborar e não fique pesado para todo mundo. Você é de qual curso, Lina? Eu sou da enfermagem, estou no 7º período. Isso. E a adesão maior foi da enfermagem também? Então, é interessante falar dos participantes, porque a gente, como estava online, a gente abriu para outros estados participarem. E aí a gente, inclusive, tinha mais gente de fora do que da própria UFTM, sabe? Assim, Olha. uma coisa a se pensar, né? Porque o pessoal da UFTM às vezes não tem tanto conhecimento, né, dessa área e não teve tanto interesse como a gente gostaria. Mas a gente tinha alunos assim de todos os cursos, mas o maior mesmo foi a enfermagem, tanto na universidade quanto de fora, o pessoal era mais enfermagem. O segundo curso era medicina, eles também tiveram uma boa adesão. Agora, por exemplo, nutrição, a gente não tinha ninguém participando, biomedicina. Então, assim, é importante expandir melhor, né? Fazer uma maior divulgação para os cursos da saúde, para poder abranger mais a multidisciplinaridade mesmo. Os alunos ficam muito perdidos, né? Porque a coordenação de curso nem sempre fica sabendo desses projetos, seja de extensão, de pesquisa, de ensino. A gente tinha que pensar em alguma alternativa para tentar facilitar, centralizar, né? Para que o acesso realmente seja para todos. Eu tenho certeza que a maioria da nutrição não ficou sabendo desse projeto, que seria de muito interesse. Uma sugestão que eu faço é de vocês fazerem contato com os professores de TCC. Então, mesmo que os alunos não participem de todas as aulas da Liga, talvez em alguns momentos, em algumas aulas, a gente pode até sugerir ou recomendar, né? A gente não consegue obrigar, digamos assim, mas recomendar fortemente que os alunos participem, porque eu acho que ajuda demais também, né? Principalmente por conta da pandemia, muitos alunos tiveram que fazer a revisão, né? Muitas vezes a contragosto, mas se você aprende, entende qual que é o processo, eles começam a valorizar também e gostar esse tipo de pesquisa que é tão importante. Então, eu deixo essa sugestão de vocês fazerem contato com as coordenações de curso da área da saúde, com os professores de TCC, para tentar fazer essa ponte. E desejo também... Uhum. Não, eu ia falar assim que eu gostei muito da sua sugestão, vou passar para o pessoal.
E eu tinha pensado até talvez de tentar incluir os professores mesmo, né, de alguma forma, igual a professora Rosimar falou, né, que ela gostou do simpósio, tem interesse no tema. Então, vou passar essas dicas para o pessoal, eu espero muito que dê certo. Quem Obrigada. sabe, né, se a gente conseguir um professor de cada curso, né, de cada área, não sei se é possível, mas seria muito interessante. As discussões ficariam mais ricas, né? Sim, Eu com gostei certeza. muito também do seu Muito projeto. obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Lina. Obrigado, pessoal. Eu estou colocando alguns avisos sobre o tempo no chat, mas a gente está cumprindo aqui com os nossos tempos rigorosamente. Muito obrigada a todos, viu? Eu gostaria de chamar agora o trabalho 21, Nascer Covid. Quem vai apresentar será a Eliane Viana Cardoso. A palavra é sua, Eliane, você tem 5 minutos. Olá, bom dia a todos, muito prazer. Meu nome é Eliane, eu sou do turno. Não estou ouvindo, Eliane. Não? Tá sem som para mim. Vocês conseguem me ouvir agora? Consegue? Para mim tá bem baixinho, não sei. pros Seu demais. áudio está muito baixo, para mim também. Eu vou tentar com o fone, vocês me comunicam se melhorou? Pode deixar. Não tá saindo som, Eliane. Seu microfone está fechado, Eliane. É porque acho que quando eu incluo o foninho, tá desligando o som. Tenta aumentar o som do computador. Não. Vai ter que tirar o fone, Eliane. E aumentar o som do computador. Eliane e avaliadoras, não sei se vocês concordam comigo. Quem sabe nós podemos chamar o próximo trabalho enquanto a Eliane se organiza, para a gente não perder tempo? Eu acho que eu consegui Podemos? O Raul já está? Eu consegui alterar o som. Assim fica melhor? Fica? Eu tô te ouvindo. Se tudo bem, eu posso Também tô te continuar desse modo. Peço desculpas pelos imprevistos. Imagina. Bom, pessoal, meu nome é Eliane Viana e eu darei apresentação ao projeto Nascer e Covid. O projeto Nascer e Covid, ele vai ser hoje apresentado por mim, mas ele tem como orientadora a professora doutora Mariana Torreglossa Ruiz e também tem outros coautores que são membros do projeto de extensão. Esse teve o apoio da Proeste UFTM. Bom, pessoal, como introdução da nossa proposta, do nosso projeto, eu trago que hoje o Nascer Covid ele é registrado como uma extensão, como número 101569, mas que ele se originou a partir de um projeto de pesquisa, que foi financiado pelo CNPq, e o objetivo principal dele era a tradução do conhecimento científico. Aqui ao lado, vocês podem ver a logo do Nascer Covid, que é utilizada nas nossas redes sociais. Bom, o surgimento do Nascer, ele se deu principalmente porque, durante o período da pandemia, a gente teve uma infodemia muito grande. Então, a gente teve muitas informações sendo dispersadas nas mídias. E essas eram tanto falsas quanto verdadeiras. Então, viu-se a necessidade de ofertar um canal de informação com embasamento científico e uma linguagem mais acessível, tanto para as gestantes, parturientes e puérperas. Então, nosso principal objetivo foi realizar a tradução desse conhecimento, a partir da síntese sobre a temática impacto Covid-19, na gestação, parto e puerpério, na comunidade, através da divulgação das informações por meio das redes sociais. Então, nas redes sociais, a gente utilizava uma linguagem mais acessível, mais próxima ali do nosso público-alvo. Diante disso, a gente criou como método a publicação de algumas postagens nas nossas redes sociais, que ocorriam de forma semanal, tanto no Facebook quanto no Instagram. O nosso arroba é o @nascer.e.covid. E como que se dava essas publicações? Quais que eram os conteúdos? Ela se deu de duas formas, por meio do relato de experiência dos integrantes em formato de vídeo e também por meio de postagens com linguagem simples e ilustrada acerca de publicações do próprio grupo. Essas publicações também eram artigos científicos que foram divulgados ali pelo próprio Nascer Covid. O nosso grupo executor, ele era tanto composto por pós-graduandos, acadêmicos e docentes da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e da UFSCar,
que é a Universidade de São Carlos. E o nosso principal público-alvo do projeto, ele era gestantes, as parturientes e as puérperas, e todas essas pessoas que fazem parte do círculo social dessa comunidade. Então, é legal notar e perceber que dentro do Nascer Covid, até os nossos seguidores, eles eram compostos por uma faixa etária de 25 a 44 anos, mostrando aí que a gente conseguiu atingir a faixa que a gente queria levar o conhecimento. Diante disso, os nossos resultados, eles se embasam principalmente nos nossos perfis das redes sociais, onde a gente conseguiu 2.862 seguidores na conta do Instagram e 225 seguidores na conta do Facebook. Ao todo, a gente teve 230 postagens, a gente conseguiu alcançar 9.814 pessoas e a gente teve só nesse ano 185 novas curtidas. E isso mostra a importância da comunicação em saúde dentro dos meios das mídias, que hoje é muito utilizada pela população. Então, diante disso, a gente tem que a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão, ele possibilitou avanços na formação acadêmica e na aproximação da ciência com a comunidade. Então, não basta apenas produzir um conteúdo científico se ele não é levado para essa população-alvo. Então, no contexto pandêmico e diante a vulnerabilidade da população de gestantes e puérperas, a tradução do conhecimento através do uso das redes e mídias sociais, com linguagem acessível e ilustrada, mostrou-se uma grande estratégia potente para a disseminação das evidências para a sociedade em geral, deixando aí uma dica, uma metodologia que pode ser empregada em outros projetos de extensão, a fim de levar o conhecimento científico para o público-alvo. Bom, pessoal, o trabalho que eu queria apresentar era esse. Estou disponível para as perguntas e questionamentos. Obrigada, Eliane. Passo a palavra para as nossas avaliadoras. Parabéns, Eliane, para você, para a equipe, para a professora orientadora, pela escolha do tema, pela apresentação, um tema tão necessário, que eu acredito que deve ter ajudado tanto, né, no momento que nós passamos de pandemia, e ainda nesse momento, também com o número de casos aumentando. O projeto ainda está em andamento, Eliane? O projeto ele foi encerrado. Vocês não pensam em continuar, não? Não, não mais. O projeto ele teve início em outubro de 2020 e agora ele deu encerramento há pouco tempo, em 2022. A gente percebia também que a própria literatura está ficando um pouco mais escassa, tendo passado o período da pandemia. Entendi. E vocês conseguiram, vocês fizeram postagens com vídeos e conteúdos também. Vocês tiveram algum feedback, algum retorno em relação às postagens? Como que foi a avaliação? Vocês falaram que tiveram o alcance esperado, né? E aí eu quero saber também se vocês divulgaram de alguma forma, não pensando só na faixa etária, mas também no público, né? Nas universidades, nas escolas, em gestantes, né, que estão fazendo os cuidados, né, o pré-natal, por exemplo, se vocês tiveram essa preocupação e se vocês conseguiram ter algum tipo de feedback, de retorno em relação às postagens que foram feitas. O feedback das postagens ocorria principalmente pelo comentário e as dúvidas que surgiam nas redes sociais do projeto, que na primeira parte do projeto, que ocorreu em 2020 até 2021, até foi feito alguns webinários, alguns cursos para a comunidade. Então, nosso público-alvo já não era mais só as gestantes, parturientes e puérperas. Também era o meio acadêmico e profissionais da área da saúde que poderiam se capacitar para poder conseguir atender essa população de gestantes. Então, o nosso feedback veio principalmente não só dos artigos publicados, porque entre os artigos publicados a gente tinha ali formulários que foram respondidos por gestantes, mas também pela manifestação e interação nas redes sociais, comentários e dúvidas, que eram levadas para o grupo, discutidas, para assim sanar ao público que questionou. E isso também mudava o planejamento das postagens, né? Eu acredito. De acordo com essas informações, isso direcionava os temas que eram abordados. Sim, porque o principal público era gestantes, as parturientes e puérperas. Então, as dúvidas delas eram que a gente também gostaria de sanar e trazer. Porque muitas vezes, como eu comentei, como foi um boom de informações que muitas vezes não eram verdadeiras ou falsas, elas tinham dúvidas. Porque ela via um post, achava que era verdade ou não, e trazia até a gente. E com isso, a gente conseguia estar sanando aquela dúvida. Dúvidas frequentes, Eliane, que vocês tiveram no início de tudo?
O início do projeto eu não consegui participar. Eu iniciei o projeto apenas agora em 2021, que foi uma nova vertente, que era uma vertente mais de encerramento do projeto, com algumas publicações e vídeos. Mas a professora ela está aqui online, caso ela possa, ela pode trazer e abordar. Tá? Professora Marina levantou a mão, a palavra é sua. Eu gostaria de agradecer, né, a apresentação da Eliane, a oportunidade de falar um pouquinho do projeto, do Nascer, projeto que teve 2 anos, que não vai ter continuidade, porque a gente percebeu uma diminuição no interesse do público ao falar sobre Covid agora, é como se já estivesse dentro de um normal, né? Mas foi um projeto muito grandioso, que no primeiro ano, a Eliane, ela veio no segundo ano, né, do projeto. No primeiro ano, a gente teve muito mais que 3 mil seguidores, a gente ultrapassou, chegou a alguns momentos até 3.500, mas um público muito variável. O que fazia essa disseminação do conhecimento, falando rapidamente, era porque uma gestante falava para outra, era a técnica bola de neve, colocava no Histories, colocava no Reels. A gente teve até gestantes famosas que às vezes divulgaram isso, ajudava bastante, né, a gente atrair esse público. No início, a gente percebia um maior interesse. Então, quais eram as dúvidas? Queriam saber sobre imunização. Eu tomo ou não tomo? A gente tinha uma equipe que tinha que responder, que era muito grande, porque a gente tinha muitas dúvidas em box, né? Eu tomo, eu não tomo, o que acontece? Muitas dúvidas em relação ao afastamento de trabalho, né? Então, a gente conseguiu fazer isso também, de mostrar a lei, indicar como seriam os caminhos. Então, acho que o projeto foi essencial nesse sentido. A gente teve muitos relatos, a gente conseguiu desdobrar ele em ensino, pesquisa e extensão. Então, foi muito bacana. E quando a gente pensou nessa continuidade para o segundo ano, era para trazer o que a gente produziu. Antes, a gente trazia o que tinha de produção, baseado em referências, em guidelines, e acho que foi uma fonte, sim, de informação muito importante, né, para todo o público, para a comunidade em geral. E aí a gente passou a fazer a finalização do projeto. Então, anteriormente, eu acho que teve uma dificuldade que foi nesse remoto para o híbrido e para o presencial, né? Então, no remoto, a gente conseguia fazer 3 postagens por semana e ainda responder várias coisas e pediam muito mais, né? Fazer eventos e tudo mais. E nessa transição, a gente acabou fazendo uma postagem semanal, senão o grupo não conseguia produzir, né? Assim, corrigir, fazer e colocar um material de qualidade. Mas a gente focou em apresentar os resultados do projeto nesse ano. E quantos eventos, professora, vocês fizeram? Nós tivemos 2 webinários e a gente teve um curso de capacitação. Esse curso de capacitação, a gente teve 2.000 pessoas assistindo, Nossa. do Brasil todo, assim, fazendo transmissão. O primeiro webinar teve uma participação bem expressiva, eu acho que foi em torno de 500 pessoas, e o segundo já diminuiu. Então, a gente percebeu que, assim, ao longo do caminho, que foi no final do ano passado, né, de prematuridade, foi diminuindo já um pouco do interesse, né? Eu acho que com a chegada das vacinas, deu uma sensação de falsa segurança, né? Talvez mudar um pouco a abordagem, né? Falar do pós-Covid, né? Porque muitas pessoas ficaram com sintomas, com consequências Sim. por meses, né? Então, Eu acho que um problema, sim, professora, é que eu acho que as pessoas tomaram uma aversão a esse tema Covid, já isso, começa né? daí. Eu acho que o Instagram ele bloqueia muito as nossas produções, porque muitas vezes a gente foi conhecendo e entendendo, né? Então, a palavra aborto, eles já bloqueiam, eles não disparam para muitas pessoas. E às vezes a gente não tinha como sinalizar essa perda fetal sem falar aborto, né? De uma forma simples. E aí eles entendem como um conteúdo que não é positivo, né, para o Instagram. Então, eu acho que a gente teve muito sucesso no projeto, né, nesses 2 anos, e que ele cumpriu o papel dele, realmente. Que pena que acontece isso, né? Porque, nossa, pelo que vocês falaram, ajudaram, acolheram muita gente, né? Que foi um período muito difícil, né? De muita insegurança. Ainda Sim. mais nessa fase tão delicada. Obrigada, viu, por vocês terem feito esse projeto tão bonito e grandioso. Obrigada. Obrigada, viu, Eliane, também. Obrigada. Eu agradeço a Eliane pela exposição, né? Agradeço a Mariana por estar aqui, né? Apoiando a Eliane também, trazendo esses esclarecimentos. E, assim, é muito importante a gente retomar essa trajetória, porque a universidade contribuiu em momentos angustiantes e decisivos
para fazer um enfrentamento a todos os desafios. Gente, viver a gestação é complicadíssimo. Eu nem consigo imaginar o que é viver a gestação durante a pandemia, né? Então, assim, para mim, fica esse sentimento de gratidão por a gente. Todo mundo costuma dizer que a gente trocou o pneu com o carro andando. Não, gente, não foi nem isso. A gente teve que pegar a árvore, aprender a fazer canoa, aprender a remar em um rio bastante adverso e num repertório que para a gente estava muito distante, né? Porque a gente não estava utilizando tanto as tecnologias no nosso cotidiano. Então, nesse sentido, Mariana, me parece um relato que merece ser escrito, merece ser divulgada essa experiência também, como estratégia de fortalecimento e apoio à rede SUS. Tem outras dimensões que são muito maravilhosas nesse projeto, que é a possibilidade de fazer uma composição com 2 universidades. E quando você diz aqui, nossa, para a gente levar a sério a pergunta e dar uma resposta, a gente precisa estudar e esclarecer caso a caso. Então, me parece muito importante fazer uma compilação, né, do Insta, que ainda existe, e fazer uma análise disso, que tipo de orientação foi sendo produzida ao longo do tempo, sabe? Então, vai ser uma verdadeira documentação histórica desse enfrentamento à pandemia. E também eu sugiro para o coletivo avaliar se não se mantém, ao invés só da questão do Covid, que não é só, né, do Covid que foi a origem do nascimento do projeto, mas a produção de educação em saúde utilizando outras. Então, a gente tem feito, circulado por aí em outras instituições, e acho que o know-how do grupo vai contribuir para sedimentar, para produzir o material informativo, para usar na sala de espera, para usar nos UBS, para usar nos nossos ambulatórios. Então, eu fico assim, torcendo para as iniciativas se multiplicarem, especialmente na questão dos vídeos, dos materiais informativos, da educação popular. Parabenizo vocês e agradeço aí, sobretudo, por produzirem vida nesse contexto tão adverso, viu? Muito obrigada. Obrigada a todos, obrigada, Eliane, pela participação, pela apresentação, obrigada, professora, pelas considerações. Gostaria de chamar agora o trabalho de número 22, roda de conversa, sobrevivência da enfermagem no enfrentamento da pandemia Brasil-Moçambique. O Raul está aí para apresentar, passo a palavra para ele. Raul, você tem 5 minutos. Certo. Bom dia a todos. Vou projetar minha tela para a gente começar. Conseguem me escutar? Conseguimos. Sim. Qualquer coisa podem me interromper. Novamente, um bom dia a todos. Eu me chamo Raul, eu sou acadêmico do 9º período do curso de enfermagem e hoje, sob a orientação da professora Mariana Torreglosa Ruiz, estou aqui para apresentar um relato nominado Roda de Conversa sobre Vivências da Enfermagem no Enfrentamento da Pandemia Brasil e Moçambique. Nós temos ali, em novembro de 2019, na China, o surgimento de um vírus chamado SARS-CoV-2, que mais tardiamente, cerca de 4 meses depois, foi denominado como uma pandemia global, né, dando início ali à síndrome popularmente conhecida como Covid-19. A título de curiosidade, eu trouxe alguns dados de contaminação e morte da Covid-19 na nossa população. No Brasil, a contaminação até a minha última busca chegou a 34.679.000 casos, com mais de 600.000 mortes. Em Moçambique, cerca de 230.000 casos confirmados, com mais de 2.000 mortes. A educação
em geral aqui focando no nosso foco, né, que é a educação superior, foi uma das áreas mais afetadas pela pandemia da Covid-19, em especial a educação na área da saúde, porque o acadêmico da área da saúde, ele precisa encostar, ele precisa fazer um exame físico, e isso foi uma das coisas que foi impossibilitada, né, pela transmissão da Covid-19. A partir daí, surgiram, teve um aumento da utilização das TICs, que são as tecnologias de informação, no processo de aprendizagem. TICs essas que perduram até hoje, né, que a gente vê aí a utilização do Google Meet e em outras plataformas para poder propiciar um melhor conhecimento para esses acadêmicos. O objetivo aqui, então, do evento, foi debater as adaptações da enfermagem diante o contexto pandêmico em países distintos, no caso Brasil e Moçambique. A metodologia aqui do meu relato é uma análise descritiva do tipo relato de experiência da organização de um evento em parceria com Moçambique. Vamos aos resultados. Nós tivemos aí, de forma ao vivo, participando do nosso evento, cerca de 66 participantes, com 56 respostas ao nosso formulário de satisfação e avaliação. A maioria desses participantes eram de Moçambique, e um fato interessante foi que, embora nós tenhamos 66 pessoas participantes, o vídeo ele conta com mais de 528 visualizações. A gente vê aí um ponto positivo, né, da pandemia, se pode se citar assim, essa questão de você poder voltar, rever algo que você tenha gostado, indicar para um amigo para que ele possa estar vendo também, e acreditamos que por esse motivo essa discrepância entre o número de participantes e o número de visualizações atuais no nosso vídeo. No nosso formulário de avaliação, nós tínhamos uma questão a respeito do conhecimento da temática antes e pós o evento. A média desse conhecimento antes do evento é de 3,09 e a média desse conhecimento após o nosso evento foi de 4,22. A gente vê aí um aumento significativo no conhecimento dessa população acerca da temática que a gente estava trabalhando. Esses valores com PI menor que 0,001. 97% dos participantes falaram que participariam de uma nova ação, de um 2.0 do nosso evento, e 98,5% dos participantes falaram que indicariam, sim, o nosso evento a terceiros. Como pontos positivos, né, nós tínhamos lá uma caixinha aberta para que eles pudessem se expor. Foi citado o domínio dos palestrantes, relevância do tema, que foi um evento produtivo, experiência única, gostariam de participar mais vezes. Ressaltou-se a importância do intercâmbio entre os países, né, as visões em pontos de vista um pouco diferentes, e a possibilidade de interação dos estudantes daqui com os estudantes de lá. Como ponto negativo, uma pessoa citou a oscilação de internet dela durante a transmissão, porém não foi algo que impactou na avaliação positiva dela em relação à satisfação e à nossa organização ao evento. E podemos concluir, então, que os objetivos e metas traçados para a atividade foram atingidos. Essas são as minhas referências. Obrigado pela atenção de todos. Obrigada, Raul, pela apresentação. Lembro a todos que o link para acessar a lista de presença está no chat e passo a palavra para as professoras avaliadoras. Rosimar, agora é você que começa? Acho que sim. Raul, parabéns pela clareza na exposição. Já marquei que horas o sorveteiro passa na sua rua, ok? Nossa Senhora, isso não é coisa que se faz com a professora. Coisas da vida, do mundo online, da vida cotidiana que eu amo. Então, não podia deixar passar assim em branco, né? Alô, conta um cadinho pra gente. Por que Moçambique? É um país o qual a gente já vinha trabalhando
né, em parceria aí com alguns projetos, e surgiu essa oportunidade de mostrar os pontos de vista, tanto daqui do Brasil, quanto os pontos de vista de lá. Eu, inclusive, fui um dos palestrantes no evento, foi uma experiência muito positiva, a qual nós relatamos o nosso ponto de vista, né, como estudante, a respeito da pandemia, a respeito das adaptações. Eu relatei o meu, teve um estudante de lá que relatou também, e nós tivemos o relato de alguns professores também nessa mesma linha, um relato em partes pessoal a respeito das adaptações, tanto do profissional, né, do estudante, do professor, quanto da universidade em si, do cenário, toda essa questão. Muito bem. A Mariana, fica à vontade, Mariana. Fazer uma intervenção aqui, professora, ajudar o Raul. Na verdade, surgiu um acordo de cooperação internacional da universidade com Moçambique, né, entre os docentes, não entre os discentes. É um projeto muito rico, esse acordo de cooperação internacional. Eu sou a representante da enfermagem, né, são cursos da área da saúde, e a gente fez esse projeto a partir daquelas rodas de conversa Brasil-África, que a gente tinha uma expressiva e maçante participação lá de Moçambique, e eles procuraram a professora Luciana, que é a responsável pela coordenação internacional, e solicitaram esse auxílio, essas trocas, né, que eu acho que são muito ricas. Então, a gente tem essa cooperação com o ICISA, que é uma instituição superior lá, bem reconhecida, bem renomada lá, e a gente começou a fazer trocas. Então, dentre esse acordo, tem algumas atividades. Então, a gente sempre pensou trazer uma vertente para o ensino, para a pesquisa, para a extensão e fazer juntos. Então, assim, estamos começando, né, dando alguns passos. E a gente achou importante trazer essa realidade, né, tanto para cá quanto para lá, que foi muito produtivo, de como foi essa vivência da pandemia. Então, a gente reuniu um grupo até pequeno, né? Então, a gente teve o Raul, a Ingrid, a Hillary, que agora são enfermeiras, e a Jéssica também, que é enfermeira. Olha, vamos fazer arte, vamos divulgar, e o Raul fez a transmissão, ele é excelente para fazer transmissão, e ele aprendeu isso assim com muita destreza, e a equipe ajudou muito para fazer o evento e tudo acontecer. Tivemos algumas dificuldades no evento do ponto de vista da transmissão de lá, eles tiveram assim um pico de energia no dia, então tiveram alguns problemas de internet, mas eu acho que foi muito válido, e a experiência é muito válida. E aí entram os alunos nos projetos junto com os docentes, assim, só para contextualizar. Agradeço, Mariana, pelo seu esclarecimento. E aí, Raul, se você for divulgar essa experiência em outros eventos, fortalece isso, conta um pouquinho do contexto para as pessoas pensarem assim, olha, tem todo um enquadro e condições. Eu fiquei imaginando também, você falou dos palestrantes e tudo mais, e agora você falou da questão dos estudantes, né? Então, eu penso que essa vivência de construir, de realizar um projeto de extensão, de sistematizar, é um aprendizado que a gente leva para a vida. Então, a Mariana comentou aqui das alunas que já se graduaram, o Raul deve estar aí quase na bola da vez, né, Raul, mais pertinho do gol. E o que acontece? Quando a gente tem essa vivência durante a formação, nós vamos sair profissionais muito mais, assim, sensíveis e com habilidades para fazer essas intervenções. A minha pergunta vai no sentido de dizer o seguinte para você, como foi escutar o outro, que é estudante de enfermagem, que estava lá em Moçambique, enfrentando os inúmeros desafios da pandemia, e num país também atravessado por tanta desigualdade e vulnerabilidade como nós, né? Como o nosso país. Então, eu quero, rapidinho, assim, que pode ser uma prosa maravilhosa num café, para dizer assim, o contato com essas pessoas trouxe o que para você, Raul? De forma geral, assim, primeiramente trouxe um sentimento de identificação, sabe? Os problemas eram bem parecidos, a questão de transformação de toda a nossa formação, que é uma formação prática, uma formação pessoal, né, para o formato online, e todas essas dificuldades de questão de adaptação
de prestar atenção mesmo ali na aula, em relação a horários, em relação a coisas que acontecem no nosso dia a dia que acabam interferindo no nosso prestar atenção, como o carro do sorvete. A princípio, isso. Você pode refazer a pergunta para mim, por favor? Não, foi nesse sentido mesmo, de assim, como você se sentiu, né? Porque o Mário Quintana tem uma poesia, Raul, que é assim, os meus problemas são os piores. Só acontecem comigo. Deu para sair um pouquinho dessa caixinha. Exatamente. Era essa a provocação que eu queria te dizer. Porque o contato com o outro, com o coletivo, com o grupo, ele nos sensibiliza para um processo de empatia, mas de ressignificação também da nossa vida, né? Então, acho que se tem algo da pandemia que a gente precisa burilar, refinar e cuidar, é como a experiência extremada da dor, do sofrimento, do isolamento e da perda nos trouxe uma reflexão sobre a dimensão humana que a gente está abandonando muito rapidinho. Então, assim, era essa a provocação, viu, futuro enfermeiro? Porque você cuidará em contextos e situações muito diversas. Então, desculpe aí pela extensão da fala. Eu só colocar, professor, eu acho que foi importante a reflexão que a gente viu, assim, que eram realidades parecidas, mas o quanto a gente evoluiu em tão curto espaço de tempo. Eu acho que foi um salto de conhecimento e de avanço, assim, para nós, que a gente só parou para pensar quando foi formular o evento. Então, como a gente andou rápido, como a gente se adaptou, o tanto que a gente evoluiu, né? E que em outros formatos talvez a gente não conseguisse ter esse contato. Mas eu acho que uma das coisas que me marcou, acho que talvez tenha marcado o Raul, talvez ele ficou emocionado aí, não expressou, é que embora a gente estivesse nessa condição muito parecida, a infraestrutura deles era muito mais precária que a nossa. Então, me marcou muito a questão deles apresentarem imagens, né, de como eram os locais. Eu acho que aí a gente ficou assim com aquela sensação, poxa, a gente não evoluiu tanto, temos um grande número de óbitos, mas olha o recurso que eu tenho e olha o recurso que eles têm. Eu acho que deu uma maior visão para a gente olhar realmente e pensar assim, não, meus problemas não são os maiores. Existem outros grandes problemas por aí que a gente precisava ter um olhar para isso. Parabéns, viu, Raul, Mariana e ao coletivo. Muito obrigada. Parabéns, Raul, professora Mariana, né, pela escolha, pelo desenvolvimento do projeto. Essas parcerias são sempre muito ricas, né? A gente não sai dessas parcerias da mesma forma que entramos. E vocês falando, eu fico lembrando da época, né, que começou a pandemia, eu na coordenação, tinha acabado de assumir a coordenação, aprendendo tudo ainda, e a insegurança que eu tinha de deixar os alunos irem para estágio, por exemplo, né? Porque o estágio logo voltou, né? E como vai ser? O que vai acontecer? Né? Será que não é perigoso também para os pacientes? Então, foi uma situação assim de muita incerteza, de muita angústia, de muita ansiedade, informações confusas, a gente não sabia qual é o melhor caminho, e tinha os alunos do outro lado falando, eu quero formar, né? Então, foi uma situação muito, muito complicada, né? E talvez, se a gente tivesse feito essa discussão mais abrangente em todas as áreas, e aí eu fico me colocando também no lugar de vocês que estão na linha de frente, né? A enfermagem tem ali o contato próximo, perto com o paciente. E aí a minha pergunta vai também no sentido do paciente. O que vocês obtiveram de informações do cuidado com o paciente, desse cuidado próximo, né? Quais foram as adaptações, qual foi o sentimento, qual foi o aprendizado nesse sentido? E se vocês falaram alguma questão relacionada à humanização, que faltou tanto, né? Que foi tão difícil para todo mundo, com tantas mortes, com tantas restrições, a gente não tinha acesso à informação, não tinha contato de nenhuma forma, famílias sem notícias dos seus queridos entes por dias. Então, foi uma situação assim muito, muito, muito sofrida para todos nós. E o nosso tempo se esgotou. Raul, ele pode falar só daquelas... Rapidinho, professora, não tem jeito mais. Eu pedi para a prof responder para mim. Eu pediria só que a consideração seja bem breve. Tá bom. Por gentileza. Opa,
trazer aqui, né? Eu acho que foi muito difícil a gente adaptar, teve que ter um cuidado dobrado no nosso curso. A gente teve a perda de uma aluna muito querida que veio a óbito. Então, foi muito difícil lidar com isso. Quando a gente viu a realidade deles, eles enfrentaram os mesmos problemas, mas de forma diferente. Então, a gente se lançou primeiro nas atividades práticas do que lá. Lá eles deram uma segurada. Então, eles não foram para as práticas no momento da pandemia com os alunos. Então, eles foram voltando aos poucos depois que amenizou e que caíram esses números, né? Mas eu acho que o evento conseguiu trazer isso, professor, porque teve a visão do profissional, a visão do aluno, a visão do professor, e a gente fez essas trocas muito ricas. Quando a nossa profissional aqui do Brasil, que era de um centro de referência de Covid, mostrou várias imagens e mostrou o sofrimento de estar machucada pelo uso da máscara, de mostrar o tablet para a família ver, eu acho que foi muito impactante e eu acho que isso foi muito positivo, assim, tanto para cá quanto para lá. Acho que foi uma vivência muito rica. Tá bom, muito obrigada, viu? Obrigada, pessoal. Obrigada, Raul, pela apresentação. Obrigada, professoras, pelas considerações. Gostaria de passar agora, devido ao tempo, para o trabalho 23, Liga Acadêmica de Psicologia e Educação, LAPSE. Quem apresentará será Amanda Fernandes Ferreira. Amanda está por aí? Não se manifestou? A gente pode passar para o outro trabalho? Eu vou chamar agora, né, a pessoa vai para o final da fila, ao trabalho da Amanda. Se ela não aparecer, a gente comunica. Gostaria de chamar, então, o trabalho de ação do trabalho da população de Uberaba sobre a importância da prevenção do câncer de colo uterino e suas implicações com o HPV. Guilherme Assis Xavier. Guilherme está por aí? Bom dia, estou sim. Obrigado. Vocês estão conseguindo me ouvir? Estamos sim. Eu acho que a internet da professora Adélia não está muito boa. Certo. É a primeira vez que eu estou mexendo aqui, eu vou clicar para apresentar. Na setinha para cima. Em uma janela, né? Você vai clicar a tela inteira. Aí você tem que clicar em cima da foto para dar o compartilhar. Tá conseguindo ver aí? Começou. Começou a compartilhar. Certo. Boa sorte. Obrigado. Tá. Então, meu nome é Guilherme Assis Xavier, eu sou acadêmico do curso de Medicina, atualmente no 10º período. O nome do meu projeto de extensão chama Conscientização da População de Uberaba sobre a importância da prevenção do câncer de colo uterino e as suas implicações com o HPV. Os coautores são Felipe Abrão Borges Salomão e Lucas César Pimenta. O orientador é o professor doutor Rodrigo Juliano Molina. Então, a infecção pelo papilomavírus humano, ele realiza transformações socioeconômicas em nosso meio, na medida em que investimentos são realizados para o manejo oportuno dessa doença e o rastreio precoce do câncer de colo uterino. Na maior parte dos casos, o HPV está relacionado com o desenvolvimento do câncer de colo uterino. Em 2021, o INCA ele publicou um estudo relatando a diminuição na investigação diagnóstica para esse câncer em virtude do afastamento social proporcionado pela pandemia da Covid-19. Essa situação ela nos mostra as dificuldades que as mulheres elas estão enfrentando para ter acesso à atenção secundária de saúde, com a finalidade de confirmar o diagnóstico. Embora os métodos de rastreio eles sejam eficazes, baratos e de boa reprodutibilidade, em países subdesenvolvidos, observa-se que cerca de metade das mulheres que desenvolvem o câncer de colo uterino vão a óbito. Isso acontece porque são diagnosticadas na fase tardia da doença. Torna-se importante, por isso, o acesso às evidências científicas que possam orientar as mulheres a procurarem um serviço de saúde mais próximo para realizar o rastreio por meio do exame de compostologia, o famoso Papa Nicolau. O intuito do nosso projeto é demonstrar a importância da prevenção primária contra uma infecção sexualmente transmissível, o HPV, por meio da reeducação social a respeito do uso de métodos contraceptivos durante as relações sexuais e a vacinação contra o papilomavírus. Além disso, a proposta ela objetiva a conscientização do público-alvo sobre a necessidade de fazer o teste de Papa Nicolau
para o câncer de colo uterino, que seria a prevenção secundária, diante de um rastreio precoce, podendo ser instituída a terapêutica necessária, a prevenção terciária. Então, o projeto ele utilizou as mídias sociais como veículo de comunicação. Foram criadas 2 contas, uma no Instagram e outra no Twitter, com publicações semanais sobre o tema, além da busca ativa por novos seguidores, em média 50 novas contas sendo seguidas por semana. A população-alvo foi a população de Uberaba, no entanto, outros sujeitos eles foram abordados, em virtude da extensão que as mídias sociais podem alcançar. A plataforma PubMed correspondeu à fonte de busca para as informações divulgadas, agregando o uso das principais revisões sistemáticas, meta-análise e estudos que consolidaram o conhecimento teórico do tema. Um questionário de 10 perguntas foi criado em novembro de 2022, com o intuito de compreender a consequência do impacto social que o projeto fomentou para a sociedade. A aplicação dele ocorreu a todas as pessoas que reagiram às postagens realizadas em ambas as redes sociais, de modo que antes da sua realização foi abordado os indivíduos que comentaram nas postagens com a finalidade de expor tais perguntas. A gente criou um formulário no Forms, né, com as perguntas, e encaminhamos para essas pessoas que queriam participar. Os resultados eles são parciais, tendo em vista que o trabalho ele ainda está em andamento. Então, por meio das plataformas sociais como Instagram e Twitter, o projeto Previne HPV angariou cerca de 200 seguidores no Instagram e 180 seguidores no Twitter. Foram realizados um total de 60 publicações ao todo em ambas as redes sociais, com o intuito de reeducação social a respeito dos níveis de prevenção do câncer de colo uterino e do HPV. Associado às publicações semanais ou publicações no Store para aumentar o engajamento com o público-alvo. E ao final de novembro de 2022, ontem na realidade, né, a gente fez essa publicação aos indivíduos que interagiram com as postagens, a fim de avaliar se eles compreenderam o conteúdo divulgado. Então, espera-se como resultado secundário ao município de Uberaba, a nível de prevenção primária, um aumento na vacinação contra o papilomavírus na faixa etária cerceada pelo SUS. Considera-se também a compreensão do uso de métodos contraceptivos com a finalidade de diminuir a incidência da transmissão do HPV, e a nível de prevenção secundária, o maior número de mulheres realizando um rastreio precoce com o teste Papa Nicolau. A nível de prevenção terciária, diagnóstico precoce do câncer de colo uterino com a terapêutica adequada, manejando a reabilitação. Entende-se, portanto, que a proposta ela visa o desenvolvimento da conscientização do público-alvo, de modo que sejam capazes, inclusive, de orientar seus amigos e familiares da seriedade de uma infecção sexualmente transmissível, HPV, e as suas implicações com o câncer de colo uterino. Então, o câncer de colo uterino ela é uma enfermidade intrinsecamente relacionada ao HPV e essa, por sua vez, uma doença sexualmente transmissível prevenível. A necessidade de conhecer as suas nuances de rastreio, diagnóstico e tratamento se faz necessário na medida em que torna-se um problema social e de saúde pública. A reeducação da população-alvo por intermédio de uma linguagem simples e clara propicia um aumento no número de mulheres rastreadas e com diagnóstico precoce. Essas são as referências utilizadas pelo meu trabalho. Estou à disposição para qualquer dúvida e qualquer sugestão também. Obrigada, Guilherme, pela apresentação. Passo a palavra às professoras avaliadoras. Parabéns, Guilherme, parabéns, professor Molina e os demais da equipe, pela escolha do tema, por esse enfrentamento, né, que é um tema muito importante, pensando no SUS, pensando na universidade, que é ainda pouco falado, ignorado, principalmente nesse momento de pandemia, né? Você chegou a ter acesso a dados em relação à quantidade de exames e de vacinação antes e após ou durante a pandemia, né? O que te motivou a, nesse momento, realizar esse projeto? Certo. A minha motivação principal em relação ao projeto foi devido à pesquisa divulgada pelo INCA, que afirmava que durante o período da pandemia da Covid-19, o número de mulheres que se propiciam ao rastreio precoce do câncer de colo uterino diminuiu de forma substancial aqui no nosso país. Esse grupo de mulheres, elas são compreendidas entre as mulheres de 25 a 64 anos de idade, que são sexualmente ativas, tá? Então, a respeito desse nosso programa, o Brasil ele utiliza uma forma de um mecanismo, né, as formas de prevenção dita como forma de prevenção oportuna. O que isso significa que a gente faz esse rastreio nas mulheres
quando elas vão procurar a ajuda médica, independente do motivo, geralmente o pessoal da ginecologia, eles vão e fazem o rastreio. Não é um rastreio de forma organizada, sistematizado, que as mulheres elas têm uma compreensão já prévia sobre os mecanismos de prevenção e a respeito da idade também, né? O que é visto lá no exterior. Aqui no Brasil é como essa forma de prevenção oportuna. Ou seja, elas não buscam, né? Elas não buscam, exatamente. É por isso que fala sobre exatamente. O profissional, ele aproveita do fato da mulher tá buscando ajuda, às vezes por um motivo que não seja nem relacionado ao HPV em si, e a partir disso a gente realiza o teste de Papa Nicolau, né, a colpocitologia. E vocês chegaram a ver o alcance das publicações? Eu fiquei interessada em saber também em relação aos feedbacks, aos retornos que vocês tiveram a partir da aplicação do questionário. Correto. Em questão ao alcance do nosso projeto, né, como eu falei, a gente conseguiu angariar aí um número substancial de pessoas, né, nas redes sociais, buscando sempre a população que é cerceada, né, pelos métodos de rastreio. A gente também, durante as postagens, né, a gente cerceou as dúvidas do pessoal, com questão às dúvidas que eram mandadas para a gente respondia, mas isso não foi tão substancial. O que eu percebo é que a nossa postagem que a gente fez ontem, foi a última postagem do nosso projeto, inclusive o nosso projeto tem data de início, meio e fim, a gente não pretende continuar ele, mas essa postagem que a gente fez ontem, a gente vai conseguir ter uma avaliação mais fidedigna do número de mulheres que compreenderam o projeto de fato, sabe? A gente teve algumas perguntas também, mãe de família querendo saber se poderia levar filho mais novo para poder fazer a questão do rastreio. A gente explicou para ela, obviamente, né, a questão da idade também para vacinação contra o HPV, mas eu acredito que amanhã a gente vai ter uma avaliação mais fidedigna do potencial de alcance que o nosso projeto ele alcançou. E aí, como sugestão, não sei se vocês fizeram isso, pensaram nessa alternativa, a parceria com o NAIS, para divulgar o projeto, para divulgar as informações, né, em relação à idade, onde fazer a vacina, etc. Todas as informações, eu acho que, né, poderia essa parceria disparar o e-mail para todos os alunos, para eles terem acesso, porque muitas coisas os alunos não sabem, que estão disponíveis, inclusive aqui na universidade. Né? Uma coisa que eu fiquei sabendo há pouco tempo, que foi uma aluna que me contou, professora, no NAIS, dá para a gente colocar o DIU, eu não sabia. Né? Tem muitas alunas que não sabem dessa informação também. Então, eu acho que essa parceria seria muito rica, muito válida, né? Para aumentar o alcance do projeto e para que os alunos da UFTM realmente tenham acesso a essas informações. Correto. Durante o trabalho, assim, eu fui lá no ambulatório do Maria da Glória, né, na parte de ginecologia e obstetrícia. Minha tia trabalha, ela é GO, ela é ginecologista, conversando com ela, né, a gente conversou junto com o pessoal que faz a residência da ginecologia e obstetrícia, para o pessoal orientar os pacientes, qualquer paciente que procurasse lá, se tivesse disponibilidade das redes sociais, a procurar a nossa rede social para poder se informar mais sobre o tema também. E com isso a gente conseguir, às vezes, aumentar aí o número da população rastreada. Informação é vida, né? Isso faz toda a diferença na saúde da mulher. Obrigada, viu? Muito obrigada. Muito obrigado, pessoal. Guilherme, parabéns pela apresentação, bastante clara. E eu vou te falar que você fala ligeiro. Menino do céu! Foi muito clara a sua fala, um uso muito assim oportuno do tempo. Você já nos esclareceu que tem começo, meio e fim. Ok, mas ele já é o embrião e a semente para discutir sala de espera no ambulatório da GO, no Hospital da Mulher, nas unidades básicas de saúde. Então, parabéns a você, à equipe e ao professor Molina, porque o tema também de discutir a vacinação
claro, está passando por muitos atravessamentos nesse contexto, e eu reafirmo aqui o que eu disse inicialmente para a Ana Helena, a importância da ciência como um instrumento de produção de vida. E quando eu vejo alunos da área da saúde se comprometendo em fazer, de fato, essa disseminação do conhecimento com clareza, com qualidade em defesa da vida, eu penso que a gente está, assim, perseguindo o que deve ser nossa missão contínua, tá? Então, pense aí na reunião desses produtos, em cartilhas, em informativos, em material que já está produzido, Guilherme. Então, que tal propor agora para o Molina, para vocês seguirem compilando esses materiais para produzir e-books, materiais que possam ficar no nosso site também, já lá, sabe? Assim como eu tenho, por exemplo, uma experiência da Psico que é sobre a prevenção de violência contra criança e adolescente. Então, assim, gente, eu pensei já no e-book de vocês. Fica a sugestão e a torcida para o e-book sair, tá? Parabéns, viu? Certo, muito obrigado. Obrigada, Guilherme. Apenas para confirmar, Amanda Fernandes Ferreira está aí ou não? Acho que não, né? Eu olhei que a professora não tem Amanda aqui. Perfeito, infelizmente não compareceu. As professoras querem fazer uso da palavra, final? Eu posso encerrar a sala? Só agradecer a oportunidade, a participação de todos, a discussão de temas tão relevantes e nos colocar à disposição para próximas oportunidades. Muito obrigada. A parceria com a Rosimar, que eu acho que foi a primeira vez, né, Rosimar? Pois é, né? A gente tem tanta afinidade, proximidade, carinho pela extensão, né? Acho que é mais do que carinho. É dizer assim que eu me sinto muito contemplada aqui na extensão. A professora Mariana, inclusive, deixou uma mensagem aqui para a gente, né? E dizer assim: poxa, esse processo de acreditação da extensão vai ser muito importante para a gente, para sedimentar ações que já vêm sendo feitas. A gente percebe muitas vezes na GIEP, né, Paty, temas e intervenções tão fantásticas que a gente muitas vezes não tem conhecimento. E é nossa responsabilidade, viu, gente? Porque tem lá na lista da Proeste o nome dos projetos. Agora eu vou aproveitar que o Fabrício está por aqui e falar assim: a gente tem que, quando criar uma página interativa, que você clica no nome do projeto e vê um comentário do que está acontecendo e o que vai rolar, porque aí a gente vai conhecendo bastante. Então, inclusive, eu divulguei o evento para os alunos ingressantes para dizer assim: gente, vocês têm que participar, tem que saber o que acontece nessa nossa universidade. E saber dessas intervenções tão importantes num contexto duro. Então, que a gente lembre que nós estamos ainda passando pelo turbilhão da pandemia, né? Com muitas dúvidas sobre os próximos meses e semanas, e que a gente passou um turbilhão e a universidade foi um lugar de produção de vida e a gente produzir e aprender novas habilidades que a gente desconhecia. Então, eu enfatizo aqui ante esses temas apresentados nessa sala, né, o quanto os professores tiveram a contribuição dos alunos e aprenderam o uso das tecnologias, né, Patrícia? Porque, assim, meu Deus do céu, eu nem tinha esse tal de Instagram, eu nem usava isso, eu não usava o WhatsApp. Então, acho que a gente vai ser da geração que vai também, já está escrevendo essa história, dizendo das novas formas que a gente foi reinventando. E esse retorno ao presencial, ele vai nos mostrar que é possível usar essa estratégia e qual o limite, qual a potência de cada estratégia. Então, obrigado, parabéns para todos os apresentadores, parabéns para quem esteve aqui assistindo, e que a gente se encontre por aí, tá? E que a gente tome um café, né, Rosimar? Que a gente não conseguiu ainda. Consegue, tem que ser café virtual, não. Café virtual também, né? Obrigadíssima. Muito obrigada a todos. Professoras, em nome da Proeste, eu agradeço vocês pela disponibilidade, parabenizo todas as apresentações, todos os professores, coordenadores de programas e projetos aqui na extensão, me coloco também à disposição, professora, para qualquer dúvida, qualquer apontamento sobre a acreditação da extensão. Nós estamos aqui no setor de assessoramento e apoio
a extensão universitária, me coloco à disposição para qualquer dúvida, tá bom? Obrigada a todos, parabéns pelos trabalhos, e a gente se encontra aí mais um dia de GEP amanhã, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada, parabéns pelo evento.